Gente, logo que a gente começou com os canais, eu falei de um cara de quem eu tenho um grande carinho e eu tenho uma admiração muito forte, que é Antoine de Saint-Exupéry. Se você conheceu o nome, você conhece a sua obra magna, que é O Pequeno Príncipe. E eu queria estar falando com vocês sobre isso. Essa obra, O Pequeno Príncipe, só para que vocês tenham noção, ela é a terceira obra de maior dimensão na literatura humana. Ela perde apenas para a Bíblia e perde para o Peregrino de John Bunyan. Só que tem uma diferença, né? O Exupéry tem uma vantagem. Tanto a obra do John Bunyan como, obviamente, a Bíblia são obras que estão aí há muito mais tempo. Mas eu gostaria de conversar com o Exupéry porque existem algumas confusões com relação a esse livro. Uma das coisas, e eu acho que uma das primeiras grandes confusões e primeiras falhas de análise desse livro é entender que esse livro é para criança. Esse livro não é para criança, esse livro fala de existência, esse livro fala de vida, esse livro fala de principalmente solidão. Exupéry era um cara espetacular, mas ele era um cara muito fechado para com ele mesmo, ele é um cara tímido. Na verdade, ele nasce em 1900, ele é filho de um conde, olha só. Pouca gente sabe disso também. Mas a sua experiência, ela é muito importante na descrição de um fato. Do fato de como existia e se convivia a sociedade daquele tempo e essas dimensões da relação dessa sociedade que ainda hoje influenciam o nosso mover e o nosso andar. Exupéry tentou ir para a Marinha, não conseguiu, e lá para a década de 20 ele acaba ingressando para a Aéropostale, que na verdade era o correio francês. Essa estrutura toda ela atendia a distribuição de cartas, as comunicações feitas entre a nação-mãe, a França, com a África, as colônias da África e as colônias da América do Sul. Algo muito interessante na vida do Exupéry, que poucas pessoas sabem, é que ele visitou o Brasil porque, por ser justamente um aviador, ele tinha por obrigações visitar, como eu disse, as colônias tanto da América do Sul como as colônias francesas na África. Ele passava por dois locais. Um dos locais era Fernando de Noronha, onde ele pousava o seu avião para que ele repusesse combustíveis, para ele poder descansar, e o outro era a ilha de Florianópolis. Eu não sei exatamente se isso é uma verdade, mas dizem que ele era chamado de Zé Perry. O fato é que em 1929 ele vai definitivamente morar um tempo em Buenos Aires e ali ele vai conhecer a sua mulher, uma salvadorenha de nome Consuela. Já no início da década de 30, Exupéry volta para a França, porque a Aéropostale ela falha. Então ele tem que retornar para a França e ali ele começa a ter uma experiência jornalística. E ele vai cobrir alguns acontecimentos importantes, principalmente os acontecimentos e as revoluções no Vietnã. Ele vai pautar os resultados da Revolução Russa e ele vai ver de frente a Revolução Espanhola. Aliás, é interessante que essas experiências que Exupéry teve com esses três casos são experiências similares a esse cara aqui, ó, o George Orwell. Ele vai escrever esse livro e a gente vai estar falando sobre esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, a partir de uma análise jornalística que ele tem de campo, principalmente da guerra da Revolução Espanhola. A gente vai já falar sobre isso. Uma outra coisa muito interessante, ele se alista junto aos aliados para se preparar já efetivamente do que já era a Segunda Guerra Mundial. E uma das quedas dele nesse período se dá, como piloto de teste, se dá no deserto do Saara. Então você está entendendo sobre a história de um aviador que fica sozinho no deserto. É ele mesmo, né? Deixar claro, esse livro foi editado e quando esse disco foi lançado, ele se deu nos Estados Unidos, tanto na língua francesa quanto na língua inglesa. E é interessante que lá a perspicácia dos editores percebeu que esse livro não era livro para criança, não. Isso aí era livro para adulto ler e é um livro muito sagaz. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Na verdade, para mim, a pessoa que eu mais gosto nesse livro é a raposa.
mas eu tenho que compreender que a serpente fala coisas muito diretas e talvez seja o ser mais verdadeiro do livro. Eu acho muito interessante um dos textos quando o piloto conhece o Pequeno Príncipe, que na verdade aparece de uma hora para outra quando o piloto está com o seu avião espatifado no deserto e nas areias do deserto ele está tentando consertar o avião e aparece um príncipezinho ruivo que olha para ele e diz o seguinte: me desenha um carneiro. Por falar nisso, pouca gente sabe disso. Existe um audiobook onde nada mais nada menos que o nosso saudoso e espetacular Paulo Altran faz o personagem do piloto. E eu acho extremamente importante que você busque, se você não puder ter o livro na mão nesse exato momento, você busque esse audiolivro. Ele se encontra no YouTube e não vai ser difícil você achar esse livro. A primeira pergunta, então, que o príncipezinho faz é sobre a possibilidade do piloto desenhar um carneiro. Mas como é que um piloto vai desenhar um carneiro se ele nem entende exatamente como desenhar um carneiro? E eu acho interessante que você veja esses primeiros diálogos, porque eles são diálogos muito profundos. Ele já começa a falar aqui da sociedade que ele está vivendo. Quando eu falei lá atrás que a obra do Exupéry é uma obra que espelhava a sua sociedade e que também ela é uma obra que espelha a nossa sociedade de hoje, é porque o conteúdo desse livro se dá sobre a valoração da sinceridade, se dá pela valoração do cativar. As frases principais, e que eu vou estar lendo para vocês de novo, elas são frases que respeitam a ideia do Exupéry acerca de uma sociedade que se representa em vários personagens que ele coloca aqui e cujo interesse pela vida é cada vez menor. Uma outra coisa, e aí você pode se sentir um pouco deprimido na leitura desse livro, é que ele dá uma tenacidade, ele dá uma ideia de que tudo é passageiro e tudo é passageiro mesmo. Mas olha só essa linguagem que ele se utiliza logo no início do livro. Mas claro que nós entendemos a vida e não ligamos para números. Eu teria adorado começar esta história ao modo dos contos de fadas. Teria adorado dizer: era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior que ele. Esse príncipe precisava de um amigo. Ler esse parágrafo nos aponta para toda a sua obra. Eu queria trazer alguns textos muito importantes que se encontram lá com a raposa. Eu acho que são textos belíssimos. E depois eu vou falar um pouquinho dos personagens, porque na verdade a raposa é o primeiro personagem que faz um diálogo muito importante. Qual é? É o diálogo sobre a importância do cativar. Até ele chegar aqui na raposa, ele já passou por pessoas extremamente interessantes no campo da representação social. Ele passa por um homem que tem que acender os seus postes, ele acender os lampiões num planeta muito pequenininho, e ele tem que sempre estar ligado ao tempo, e a vida dele é sempre uma vida voltada a cumprir missões e de um corre-corre tremendo. Ele passa diante de um homem que é um homem das finanças, que só pensa em números e que não consegue enxergar a vida de outra forma a não ser trabalhar com números. Ele passa por um rei que tem a sua arrogância em pensar que ele merece de todos respeito e ele é capaz de criar leis que possam oprimir essas pessoas. O que o Exupéry está demonstrando aqui é o caráter humano daquela época, que ainda se repete nos dias de hoje, quando nós valoramos muito efetivamente aquilo que fazemos diante daquilo que nós somos. E muitas das vezes não percebemos nem isso, que a vida é um passar muito breve. Agora eu queria falar um pouquinho sobre, então, a nossa amiga, ou o nosso amigo Raposa. A Raposa. É interessante, quando eles começam a conversar, a Raposa indica ao príncipezinho o seguinte: é uma coisa muito esquecida, disse a raposa, significa criar laços. Ou seja, há uma sociedade que angustiosamente não cria laços, há uma sociedade que angustiosamente vive a sua vida um dia após o outro. Me lembra um pouco as considerações que outros autores se utilizaram até por conta da guerra. Eu queria dizer a você o seguinte: a guerra, apesar de ter sido trágica para todos nós no conceito das mortes que tivemos e diante das cruezas que aconteceram, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não terem aprendido nada sobre isso efetivamente, ela gerou muitos e muitos escritores com uma vontade muito grande de desnudar a sociedade de falsidade que nós vivíamos, né? Aberto a isso, nós percebemos obras importantes como, por exemplo, a obra de Camus,
que eu vou conversar um pouquinho a peste, que demonstra não só o surgimento do nazismo, mas ele está indicando uma outra coisa, numa cidadezinha, Oran, que era uma cidade que vivia de uma forma pacata, vivendo de uma forma tradicional, corriqueira, mas era uma cidade feia e vazia. Mas isso aí a gente deixa mais adiante quando for falar de Camus. Mais uma coisa interessante, demonstra efetivamente um contexto do qual ele também tinha. A raposa diz para o Pequeno Príncipe: minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Ando um pouco entediada, mas se você me cativar, será como se a minha vida se enchesse de sol. Olha só, gente que tem vida monótona são potenciais pessoas a serem cativadas, elas só precisam de um empurrãozinho, não é? Então, a raposa, ela vem trazer um conceito ético muito importante, que é o conceito do interesse, sem nenhum valor subjacente a isso, sem máscaras. Ela deixa muito clara para o Pequeno Príncipe, dizendo que efetivamente as pessoas precisam do cativar, mas elas precisam da verdade e da transparência por conta daqueles que a cativam. A raposa, inclusive, sabe do risco que é ser cativada pelo príncipe. E ela escreve isso com muita clareza. A raposa calou-se e ficou olhando o príncipezinho por muito tempo e disse: por favor, me cative. Olha só que coisa interessante. E o príncipezinho diz o seguinte: olha, eu gostaria, mas daqui a pouco eu vou embora e eu sei que eu vou acabar te entristecendo. O que Exupéry está deixando para a gente? Ele está dizendo para nós todos que as angústias que ele tinha por ser um ser solitário, ainda que casado, são as angústias que o mundo percebia nele. E ele percebe claramente que a sociedade é uma sociedade vazia das relações. E é tão gostoso ver esse livro sobre um outro aspecto. Todas as pinturas são feitas pelo próprio Exupéry. Algumas se perderam, mas a maioria das pinturas que você vê aqui decorando o livro, trazendo vida àquilo que ele está escrevendo, são dele mesmo. Tem uma frase que eu acho extremamente especial, feita pela raposa para o Pequeno Príncipe. Ela diz o seguinte: se, por exemplo, você vier às 4 da tarde, às 3 horas já começarei a ser feliz. As relações hoje me parecem serem relações completamente diferentes daquela da qual Exupéry está tentando traduzir na linguagem da raposa. Eu quero até citar um livro importante no que tange as questões das relações diante da solidão e diante do amor, diante da amizade, dessas coisas todas que são passam despercebidas por nós. Esse livro é esse aqui, ó. É do polaco-britânico, do sociólogo já falecido agora há pouco tempo, agora coisa de 1 ou 2 anos, o Zygmunt Bauman, O Amor Líquido. Se você ler o livro do Exupéry e depois você vier fazer uma contraposição a isso que o Bauman está escrevendo aqui, abre uma luzinha na sua mente e você vai gritar: ô eureka, esse problema continua existindo e agora cada vez mais potencializado por conta das redes sociais, por conta da pós-modernidade, por causa desse conceito do tempo que nós não dominamos mais, do tempo que passou a ser nosso senhor, ao invés de nós sermos senhores do tempo, e isso faz com que as nossas amizades sejam, na verdade, uma caricatura efetiva do que é uma relação. Por que esse livro traz um pouquinho de tristeza? É porque, de certa forma, e eu não queria dar um spoiler para você não, mas de certa forma, o príncipezinho vai se despedir do seu piloto de um jeito que a gente não gosta muito de lidar, que é o jeito da finitude. Nós somos finitos. A gente precisa compreender isso. A gente não é herói em nós mesmos, nós não temos a capacidade de voar sozinhos. As pessoas que nos cercam têm valores que não são apenas valores voltados ao consumo. As nossas relações não podem ser apenas no campo do que o outro tem para me dar, mas na verdade o que eu posso ser de bom, o que eu posso ser de especial para a vida do outro. E eu queria deixar então uma frase final do piloto. Para mim, essa é a paisagem mais bela e triste do mundo. É a mesma paisagem da página anterior, mas eu a desenhei de novo para mostrar bem. Foi aí que o príncipezinho apareceu na terra e depois ele desapareceu. Olhem atentamente essa paisagem para terem a certeza de que a reconhecerão se um dia viajarem à África, para o deserto. E se lhes ocorrer passar por aí, peço-lhes
encarecidamente. Não tenham pressa, esperem um pouco, bem debaixo da estrela. E se um menino vier em sua direção, e se estiver rindo, se tiver cabelos dourados, e se não responder quando lhe fizerem uma pergunta, será fácil adivinhar quem é. Então façam uma gentileza, não me deixem tão triste, e escrevam-me logo dizendo que ele voltou. Eu queria muito que você lesse esse livro com outros olhos. Eu acho que esse livro nos traz um exercício muito grande diante daquilo que vivemos hoje em dia. Esse livro nos coloca no peito a importância muito grande das relações, mas aquilo que muitos normalmente dizem, que o príncipezinho ele se espelha efetivamente na questão do amor, eu acho que esse livro fala muito mais de solidão. É muito interessante, por fim, ver como o príncipezinho olha para as rosas, já que ele queria proteger a sua querida rosa, que tinha poucos espinhos, e ela não poderia nela mesma ter proteção senão a dele. Ele olha para todas as rosas e diz: vocês todas são belas, vocês todas têm espinhos, mas nenhuma de vocês consegue completar o vazio que eu tenho. Ele fala uma coisa mais ou menos isso. No final, o que o príncipezinho fez com a raposa, acaba por fazer com o piloto. Ele some, as pessoas somem, as vidas se vão. Cabe aqui a gente saber exercitar a verdadeira empatia do relacionamento. Como eu sempre digo, supere.